Olá, começa agora o Questão de Ordem e como o dia 29 de outubro é o Dia Mundial do Acidente Vascular Cerebral, hoje o nosso objetivo é aumentar a sua conscientização sobre a gravidade, os fatores de risco, se a doença dá sinais, a importância de identificar rapidamente e agir corretamente. Para nos ajudar a tirar todas as dúvidas, recebo aqui no nosso estúdio o vereador Paulo Haddad, ele que é presidente da Comissão de Política Social e Saúde, o vereador Major Jaime, que vai nos ajudar a fazer este debate, Lair Zambon, secretário municipal de Saúde, e a Cíntia Rezende Campos Herrera, ela que é diretora técnica do Complexo Hospitalar Prefeito Edivaldo Orsi, o Hospital Ouro Verde, que implantou e gerenciou a unidade de AVC do Complexo Hospitalar Ouro Verde em Campinas de 2012 a 2016. Lembrando que o debate vai acontecer, farei as interrupções apenas quando o necessário. Vereador Paulo Haddad, começo com o senhor. Somente no mês de julho de 2022, o AVC matou 8.758 brasileiros, o equivalente a 11 óbitos por hora, segundo dados do portal de transparência dos cartórios de registro civil aqui do Brasil. No primeiro semestre do ano passado, foram 56.300 vítimas fatais, um número acima das mortes por infarto e por Covid-19. De que maneira que você avalia essas estatísticas que eu passei agora? Seja bem-vindo ao Questão de Ordem. Muito obrigado, Gabriel Castro. Sempre um prazer estar com você, né? Você que abrilhanta tanto as pautas, enfim, conduz de uma forma muito profissional. Major Jaime, meu companheiro de legislativo, um prazer estar com você. O meu secretário de saúde, Lair Zambon, médico, companheiro de profissão, prazer tê-lo aqui conosco. A doutora Cíntia, do Complexo Ouro Verde, com certeza trará aí informações preciosas para a nossa população. Bom, nós temos um óbito a cada 5 minutos, né? Praticamente isso. É um problema muito grave de saúde pública, ele tem que ser enfrentado. São várias as ações, né, que nós podemos estar tomando, o poder público tem aí algumas iniciativas e também algumas informações importantes, preciosas, para que a população possa, de alguma forma, ter algum indicativo, né, de que ele pode ter um AVC, ele está na iminência de ter um AVC. Isso traz, né, para nós, enquanto legisladores, a certeza de que o poder público investindo em informação, investindo em ações, nós teremos aí a possibilidade de poupar muitas vidas. Então, é uma primeira rodada aqui, eu acho que nós temos aí muita coisa a discutir, mas falar que o enfrentamento ele só se faz possível tendo aí vários atores envolvidos nesse contexto. Vereador Major Jaime, aproveitando o Dia Mundial do AVC, esses dados impactantes, na sua visão, reforçam a necessidade de uma campanha forte de prevenção, um esclarecimento por parte da população, juntamente com empresas, com o Poder Legislativo, Executivo, a sociedade civil. Seja bem-vindo ao Questão de Ordem. Gabriel, eu que agradeço a TV Câmara, agradeço pelo convite, por a gente poder conversar um pouquinho e bater um papo. Eu sou o único leigo aqui, viu? Porque aqui do meu lado eu tenho o doutor Paulo Haddad, né, que é nosso amigo, nosso vereador aqui da cidade, né, o nosso secretário, né, doutor Lair, e a doutora Cíntia. Então sejam muito bem-vindos, né? Agradeço também por terem aceitado esse convite para a gente conversar um pouquinho. E dentro desse universo, né, que é a saúde, né, algo assim tão amplo e tão importante para a sociedade, o que você falou, né, da questão, infelizmente, dos fatos que acontecem, os casos de AVC, isso tudo me chamou a atenção. Eu não vou antecipar muito o assunto aqui, estava até conversando com o Dr. Lair por que me chamou a atenção, né, que esse ano descobri que sou um hipertenso, até então não tinha, tocava a minha vida normalmente, mas Deus me abençoou de alguma forma, né? Comecei a tentar entender um pouco mais do assunto, conheci muitos médicos, né? Pessoas
maravilhosas, assim como estão aqui conosco, que estão nos trazendo bastante esclarecimento. Eu acredito que o Legislativo pode ajudar, assim como já falou o vereador Paulo Haddad, nós podemos ter políticas públicas, né? E isso passa muitas vezes pelo Legislativo, passa pelo Executivo, a gente pode ajudar com algumas demandas até fora da cidade, com outros municípios, também com o Estado, com a União. Então eu acredito que como legislador a gente tem sim que estar à frente. Esse dia 29 é um dia de consciência e é o que a gente está fazendo aqui. O objetivo é esse, trazer essa consciência para a população e começar a despertar que a gente tem condições, né? Acho que vai ser uma parte do debate, a gente tem condições de prevenir, né? E ter, com certeza, um número mais reduzido de casos de AVC na nossa cidade de Campinas. Participa aqui do Questão de Ordem o secretário municipal de saúde, o Lair Zambon. Aqui no município, o número de óbitos ele varia de 536 em 2016 a 669 no ano passado. Pegando este recorte de 10 anos, mostra sempre números próximos de óbitos. Qual que é a realidade que nós temos aqui na cidade de Campinas e como que o trabalho é realizado em um município tão grande quanto Campinas? Seja bem-vindo ao Questão de Ordem, secretário. Bom, boa tarde, Gabriel. Parabenizar pelo assunto, parabenizar o vereador Paulo Haddad, que é presidente da comissão, tem nos ajudado muito em todas as demandas. Parabenizar o Major Jaime, que não faz muito tempo que eu conheço, mas nós já discutimos a história do acidente vascular por 3, 4 vezes e foi muito interessante o modelo como ele participou dessas discussões, porque só haviam médicos. Agradecer a Cíntia, trabalhamos junto há muitos anos e do ponto de vista de saúde pública, o AVC ele não é um grave, ele é um gravíssimo problema de saúde pública. Como você disse, tem 600 casos, os casos que não vão a óbito, às vezes você tem instalação de déficit extremamente importante, que levam a várias demandas, dificuldades dos cuidados e é um grande desafio. O enfrentamento do AVC, ele se faz principalmente na atenção básica, depois podemos discutir todas as frentes que são instaladas hoje na atenção básica, todas as patologias que predispõem a você ter uma facilidade maior para o acidente vascular cerebral. Temos a parte onde o acidente ocorre e dá a entrada na área de urgência e emergência, dentro da área hospitalar, e temos uma outra fase, que é a fase duríssima, que é a fase pós-AVC instalado, e você não tem recuperação, e também é uma parte extremamente difícil de cuidar da saúde pública. Felizmente nós estamos aqui com a doutora Cíntia, conheço a doutora Cíntia, ela que sabe do AVC, mas eu tenho uma longa experiência de universidade, trabalhei bons anos na área de urgência e emergência, e no qual o AVC sempre era uma patologia que estava nos desafiando. Então, eu acho que é bem-vinda essa discussão, principalmente para a gente orientar as pessoas aí das dificuldades que são essa patologia. E nós vamos abordar sobre este assunto que foi abordado pelo secretário também, a questão das sequelas pós-AVC, tudo que um município ele pode fornecer. Está aqui no nosso estúdio a Cíntia Herrera, ela que é especialista no assunto, com um currículo extenso, qualificado. Cíntia, da sua formação na Unicamp em 1997 para hoje, o entendimento sobre o AVC, ele avançou, hoje nós temos muito mais conhecimento sobre a doença, é a mesma da década de 90. Seja bem-vinda ao Questão de Ordem. Obrigada, Gabriel. Excelente pergunta, porque, para falar a verdade, em 97 a gente ainda vivia uma era muito contemplativa. As pessoas que chegavam com AVC dentro de uma emergência, elas eram encaradas como pessoas já com poucas possibilidades,
Se sobreviver, como ficará? A gente estava começando a engatinhar no Brasil nas intervenções de fase aguda, que depois nós vamos conversar. No mundo já até existia esse tratamento em alguns países, mas de fato ainda era uma abordagem muito contemplativa. Puxa, que pena, aconteceu um AVC. Hoje em dia a gente ainda vê um pouquinho do discurso fatalista. O AVC é uma das doenças que mais mata. Mas, na realidade, a gente deveria se surpreender ou se assustar mais com o fato do AVC ser uma das doenças onde mais se sobrevive com uma sequela de péssima qualidade de vida. Então, é isso que deveria nos assustar. Porque matar, várias outras doenças matam também. E, muitas vezes, quando a gente traz para a conversa com essa abordagem fatalista, a gente acaba por desanimar algumas pessoas. Poxa, então eu sou só uma vítima do destino e a morte, ela atingirá a todos, então a minha poderá ser por AVC. Mas na visão mais intervencionista, mais preventiva, a gente tem que lembrar que o nome AVC, acidente vascular cerebral, ele já começa com um pouquinho de inexatidão, porque não é um acidente. Dá para a gente prever em mais de 90% dos casos a tragédia anunciada. É muito difícil ser pego totalmente ao acaso, por questões assim que eram desconhecidas. Muitas vezes as pessoas que são vítimas de AVC têm questões que são fatores de risco negligenciados, que poderiam ter sido evitados e que, como todo acidente, também poderia ter sido prevenido. Então, 90% dos casos têm prevenção e a gente deve combater, sim, ao máximo, porque, especialmente considerando que a nossa população está cada vez mais envelhecendo e a idade é um fator que a gente não pode mudar, a gente quer envelhecer, mas quer envelhecer com saúde. Sim. Então, já que vamos viver mais, vamos correr menos risco de ter AVC, porque senão esses anos que nos restam à frente podem ser vividos com uma qualidade de vida muito ruim. 30% das pessoas que sobrevivem ao AVC sobrevivem numa incapacidade que infelizmente não só as prejudica, mas frequentemente tira um dos familiares do ambiente de trabalho. Alguém tem que virar cuidador, alguém, se não virar cuidador, vai ter que pelo menos levar as consultas, vai ter que ser o apoio, o braço, vai ter que ajudar nas atividades de vida diária. Então, assim, é realmente um impacto social gravíssimo, não só do ponto de vista previdenciário, mas na vida real das pessoas, que são pessoas reais. Nós estamos falando de coisas que podem acontecer em qualquer um dos nossos lares aqui. Não escolhe renda, não escolhe cor, pode escolher idade, tem uma preferência aí por pessoas mais velhas, não escolhe gênero, então tem que ser uma preocupação social mesmo, para ontem. Ô Cíntia, no início da sua resposta você falou um pouquinho sobre esses fatores de risco, que não é tanto o acidente como diz o nome. Falar um pouquinho sobre as causas, então, dessa doença, se ela é hereditária e a interferência do estilo de vida, porque acho que é muito comum, né, a gente ler reportagens, falar sobre a nossa rotina. Acho que a pandemia exemplificou muito, né, abriu os nossos olhos para a questão do home office, do híbrido, do tempo que a gente perde no trânsito, a rotina estressante, o estilo de vida que a gente leva também, o estresse. Tudo isso, ele pode desencadear num AVC. O que você pode contar para quem está nos acompanhando sobre os fatores que podem levar à doença? Gabriel, já tem aquela máxima que o homem é o fruto do meio. No AVC não é muito diferente, não. A gente, não vou dizer que 100% dos casos colhem o que plantam, mas de fato o estilo de vida e a negligência aos fatores de risco tem peso muito grande. Por exemplo, eu vou contar coisas que a gente não pode modificar e depois coisas que pode modificar. Nós não podemos modificar a idade. O que quer dizer isso? Depois dos 50 anos, pelo simples fato da gente viver, a cada década vivida, a gente dobra o risco de ter AVC. Tá? Isso aí, todo mundo quer viver e temos um risco pelo simples fato de viver mais. Pessoas pretas e pardas têm um risco maior para AVC, muito frequentemente associado a doenças, hipertensão, doenças cardíacas. São fatores que a gente não pode mudar em relação à idade, ao grupo racial.
Mas 90% dos casos estão associados a fatores de risco que podem ser modificados. Por exemplo, uma pessoa com hipertensão mal controlada, que quer dizer uma pressão arterial acima de 14/9, consistentemente mantida dessa forma, e que não realiza um tratamento para mantê-la normal, que quer dizer 12/8, isso aumenta em 5 vezes o risco desta pessoa ter um AVC. Então vamos somar esse risco. Passei dos 50 anos, cheguei aos 60, já dobrei o risco. Estou com 60 anos e estou hipertenso e não trato, 2 vezes 5, já é 10 vezes maior o meu risco do que uma população absolutamente normal, abaixo de 50 anos. Se além da hipertensão eu tenho um diabetes mal controlado, isso aumenta em 6 vezes o meu risco, estatisticamente falando. Tá? Tem um risco que é modificável, não é uma doença, mas é extremamente negligenciado e que vale a pena a gente comentar aqui, que é o sedentarismo. Ser sedentário não é doença, é escolha, na maioria das vezes. Excetuando-se situações onde a pessoa tem uma limitação motora gravíssima que impede que ela possa se movimentar, ela opta por não se movimentar. Ao fazer essa decisão de não manter uma atividade diária ou pelo menos frequente, ela está assumindo um risco 2,5 vezes maior de ter um AVC, pelo simples fato de ser sedentário. O estresse, obviamente, é um fator da vida moderna, mas ele nunca foi exclusivo da vida moderna. O ser humano ele sofre estresse desde que ele fugia dos animais na época das cavernas. Sim. Claro que eu não trago estatísticas daquela época, mas assim, sofrer o estresse é um mecanismo de defesa. Nós temos o estresse como defesa. Já sofrer isso diariamente por aborrecimento, por descontentamento, por falta de adaptação ao local de trabalho, ou simplesmente por uma questão de mau ajuste da saúde mental, este estresse por si só já vai aumentar em 3 vezes o seu risco de ter um AVC. Então veja, eu estou falando de situações que não são raras. Estresse, diabetes, hipertensão, sedentarismo, né? Tudo isso a gente pode tentar intervir, modificar para reduzir o risco. É claro que não basta apenas querer, a gente tem que iniciar, tem que tomar atitude, tem que fazer acontecer. Embora grande parte dessas ações elas estejam delegadas aos atores de saúde, médicos, enfermeiros, pessoas que trabalham com a saúde, mas a gente precisa fazer a população saber que existe uma parte que é responsabilidade dela, que é procurar essa ajuda ou entender que deve se proteger, e nisso é importante o conhecimento dos fatores de risco. Eu acho que o conhecimento é uma arma valiosíssima na prevenção de várias doenças, mas do AVC nós não saímos do lugar sem conhecimento. As pessoas precisam entender que AVC não é fatalidade, que na maior parte das vezes é uma situação anunciada alguns anos antes, muito frequentemente negligenciada ou menosprezada, e que poderia ter uma história completamente diferente se a gente tivesse tido em algum momento lá atrás a iniciativa de algumas pequenas mudanças na nossa rotina. Lembrar também a questão da alimentação, da qualidade da alimentação. A gente muitas vezes fala, ele se tornou hipertenso, ele ficou diabético, ele está obeso, mas esquece o que tem em comum em tudo isso, que são as opções alimentares feitas de maneira muito equivocada, com uma qualidade que a gente vê cada vez mais relacionada a ultraprocessados, coisas muito condimentadas, muito salgadas e feitas com uso frequente aí, né? Não é uma alimentação esporádica. Então isso também tem um fator direto, interfere muito sim na qualidade de saúde da população e por sua vez acaba aumentando os fatores de risco para AVC. Não só o acidente vascular cerebral, mas também as doenças cardiovasculares como um todo. Olha só quantas informações importantes foram passadas aqui pela Cíntia. Depois eu vou até conversar com a nossa coordenação para a gente fazer um recorte para colocar na nossa programação, porque são dicas importantes para os nossos telespectadores sobre esses fatores de risco e o quanto que isso vai aumentando conforme a idade, conforme o estilo de vida, a alimentação. Então, informações importantes em relação à prevenção ao AVC. Vereador Paulo Haddad e Major Jaime, do ano passado para esse ano, pela primeira vez vocês tiveram à disposição as emendas impositivas.
2,7 milhões de reais para determinados projetos aqui no nosso município e 50% obrigatoriamente para a área da saúde. E muitos de vocês, mesmo com esses 50% da saúde, disponibilizaram ainda mais para a Rede Mário Gatti, para centros de saúde. Isso mostra a complexidade que é a área da saúde para um município como Campinas? Com certeza, Gabriel. Eu, particularmente, destinei mais de 70% para a área de saúde, até por ser uma área que eu tenho mais conhecimento, enfim, tenho a formação e também tenho entendimento da necessidade, da real necessidade, que isso foi me apresentado pelo secretário e por todo o seu staff. E então eu não tive dificuldade de disponibilizar esse aporte financeiro. É importante também, a doutora Cíntia com certeza vai complementar com algumas outras informações importantes. Eu tenho na família, doutora, o meu sogro teve, acho que salvo o melhor juízo, uns 4 AVCs isquêmicos por uma coagulopatia. Acho que, se eu não me engano, era proteína C, que ele tinha lá uma deficiência. Isso é um fator que ele é hereditário, ele passa principalmente para os homens da família. Então, meu cunhadinho tem, meu outro cunhado tem, nós pesquisamos na minha esposa, ela não tem, e os meus filhos não têm. E os meus cunhados tiveram quadros de trombose. Então, muitas vezes, você tem uma vida que não é sedentária, você tem uma alimentação, mas você tem outros fatores. Por exemplo, o fator 5 de coagulação, enfim, são vários outros. O colesterol alto, eu, por exemplo, tenho colesterol alto, então eu faço uso de medicação já pelo menos há uns 15 anos, então é um dos fatores. E, enfim, são políticas públicas, aí hoje nós temos, voltando à sua pergunta, a possibilidade de destinar boa parte dos nossos recursos para a de saúde. Já fica aqui o compromisso, viu, secretário, e com a doutora Cíntia, de nós estarmos aí, de alguma forma, discutindo, talvez esse ou outros assuntos que sejam mais impactantes para a nossa população, que a gente possa, de alguma forma, ter um projeto, um programa de prevenção, que nós, vereadores, eu, Major Jaime e outros vereadores da casa, possamos estar disponibilizando um valor para que a gente consiga, como o próprio secretário já contextualizou e a doutora Cíntia, prevenir algo que para mim é muito triste, que são os quadros de pacientes que ficam sequelados. Eles deixam a pessoa realmente sem condições, muitas vezes, de ter o mínimo, de conseguir ter a sua... não consegue se locomover, ele está acamado, ele não consegue ter a sua higiene própria, enfim, é muito triste, como outras doenças que acabam sequelando, enfim, mas é importante que a gente tenha essa leitura dos nossos gestores e a parceria com a Câmara Municipal para que a gente possa ter esse enfrentamento. Major, ver essa complexidade na área da saúde, 50% obrigatoriamente para a área da saúde, mas muitos de vocês disponibilizando para mais projetos, para incentivo aos centros de saúde e rede de apoio. Sim, as emendas impositivas foi algo de muitos anos de batalha. Está aqui o vereador Paulo Haddad, que militou e trabalhou nisso durante muito tempo. Felizmente a gente tem essa possibilidade e eu vejo ela de uma forma extremamente positiva, porque ela ajuda. Eu sei que o poder público tem uma visão de toda a cidade, mas o vereador, por uma questão até às vezes nem é pessoal, mas é da própria função dele, tem um contato muito próximo com o cidadão, com as pessoas, com as instituições e principalmente com as áreas que o executivo vem trabalhando. Então a emenda veio justamente para nos ajudar como cidadão, para que a gente possa conhecer esses serviços. E aqui eu tenho a tranquilidade de falar, doutora Cíntia, que estive lá, conheci o Ouro Verde, conheci a unidade de AVC, a gente pode ter um conhecimento mais amplo. A mesma coisa com relação à Secretaria de Saúde, a gente sabe o trabalho que desenvolve. Então é um compromisso nosso como vereador, como representante da população, que a gente tem, assim, destinado recursos, As pessoas até perguntam, vereador Paulo Haddad, como é que você faz a distribuição, qual é o critério, como é que você faz? E o critério é exatamente esse, a gente, principalmente na saúde, a gente vai buscar os especialistas, as pessoas que trabalham diretamente com a saúde,
para nos subsidiar, para nos dar pelo menos uma base para que a gente possa entender como é que a gente pode ajudar. E dentro disso, eu já até coloco aqui, doutora Cíntia, eu falei com a senhora na última vez, né, em particular esse ano vou ajudar um pouco mais, né, o Hospital Ouro Verde, né, que tem um trabalho fantástico, né, tem lá muitas coisas boas, né, que são realizadas, e a gente tem que realmente trabalhar nesse sentido, unir forças, né, pegar na mão realmente um do outro aqui e a gente caminhar para a melhoria do serviço público, né? E nesse contexto, né, já me coloco à disposição o secretário Lair, né, e a doutora Cíntia, no sentido de a gente poder ajudar mais ainda, juntamente com todos os vereadores, Sim. que aqui a gente está falando só de dois, né, vereador Paulo Haddad e o Jaime, mas aí envolve toda a nossa casa. Mas é um consenso, né, todos, Jaime? É um consenso dos vereadores. E a gente sabe, né, a área de saúde, o cobertor é curto, né, secretário? Sim. Você cobre a cabeça, descobre o pé. Você cobre o pé, descobre a cabeça. Então é muito difícil. E Campinas hoje atende 20% dos pacientes que são atendidos são de fora de Campinas. Sim, então nós temos alguns enfrentamentos, né, a serem colocados, não só para o governo do estado, mas para o governo federal, que nós já nos dispusemos aí nessa linha de reivindicação, que é o Hospital Metropolitano, enfim, um investimento maior, né, do governo estadual, do governo federal na saúde do município. Mas enfim, isso quem pode falar melhor é o nosso secretário. Secretário, fique à vontade para comentar essa questão das emendas impositivas, a importância de 50% ser direcionado para a pasta, mais do que os outros parlamentares disponibilizam, mas eu já acrescento, porque segundo dados da Organização Mundial, 1 em cada 6 indivíduos no mundo terá um AVC ao longo da vida. Portanto, é importante os cuidados à pessoa com AVC em relação às necessidades nos diferentes níveis de atenção do Sistema Único de Saúde, o SUS. Sobre reabilitação, promoção da saúde, os profissionais, eles estão preparados sobre os aspectos conceituais, epidemiológicos, preventivos? O atendimento primário, ele acontece nos centros de saúde? Bom, fiquei pensando aqui na fala da Cíntia, da doutora Cíntia. Lembrar que a doutora Cíntia foi minha aluna... Hoje estão pegando no meu pé, coitada. Há muito tempo e eu vejo a fala dela num contexto em que eu imagino quem esteja nos assistindo lá em casa, com todos os dissabores da vida, quanto tem dificuldade de transformar tudo isso em normalidade. Eu estou imaginando a normalidade do ponto de vista de ansiedade, porque o filho é isso, porque o marido não chega, porque o fulano acontece. E tudo isso, você só organizar a ansiedade já é uma situação extremamente difícil. Eu estou imaginando quem está nos assistindo, vamos falar, esses dois médicos acham que tudo é fácil. Uhum. Não é fácil. Vou dar um exemplo clássico. Eu tenho 67 anos, eu sou hipertenso desde os meus 27. Todas as minhas férias eu tirava os medicamentos de pressão alta, porque ela voltava ao normal. Então esse é um exemplo meu, sim. Então não é simples você essas coisas, essas doenças, essas patologias ou essas circunstâncias que envolvem você, que você não aumenta a alimentação, que você fica em casa, que você não seja ansioso. Mas para nós o papel é falar o que não é bom. O que não é bom que aconteça e que você batalhe frente a isso, no sentido de você amenizar todas essas causas. Então, eu vejo assim, as circunstâncias que envolvem o AVC, elas não são simples de você superar do ponto de vista de saúde individual. Uhum. Quanto à saúde pública, Campinas investe muito, assim, do ponto de vista da atenção primária.
Existem vários programas relacionados ao controle da diabetes e da hipertensão. Essas duas são vilões na história. Quer dizer, tem mais vilões: obesidade, sedentarismo, colesterol. E essas doenças que o vereador Paulo Haddad falou, elas são muito raras dentro do contexto em relação. AVC é uma doença que a doutora Cíntia falou. É esse global de coisas, e que eu queria até explicar quando as pessoas vão nos criticar, falar assim: pensa que é fácil morar aqui não sei na onde e viver dessa forma. Não, não é fácil, mas as pessoas precisam entender o que precisa ser feito no sentido de amenizar. Em relação à parte financeira, Campinas é uma cidade que gasta muito dinheiro em relação à saúde pública como um todo. Campinas, do ponto de vista de lei, de modo geral, a Constituição fala em 15% do orçamento total, Campinas é 17%, e Campinas hoje gasta 25% do orçamento em saúde pública. É muito, eu acho muito. E isso nós estamos falando em mais de 2 bilhões de reais ano. Campinas tem por volta de 141 unidades, quando a gente fala em hospital, centro de saúde, CAPS, pronto atendimentos e assim por diante. É uma cidade bem servida. De um modo geral, a Organização Mundial de Saúde fala para ter um centro de saúde a cada 20 mil pessoas. Essa é a regra. Campinas está indo para 70 centros de saúde. Campinas, ela não vai chegar a 1.200.000 habitantes. Ou seja, Campinas está muito além do que indica a Organização Mundial da Saúde. E é suficiente, eu vou dizer, mais da metade do meu tempo, o que eu falo é sobre orçamento, sobre dinheiro. E saúde, assim, um bom gestor, de 10 pedidos, 9 são não. É uma coisa impressionante como você sai de um cara legal para uma pessoa insuportável quando você é um gestor da saúde, né? Impressionante a quantidade de não que nós fazemos. A emenda impositiva, eu acho que ela veio assim, ela é legal hoje, mas ela pode ser muito mais legal daqui a uns anos, quando a gente conseguir usar bem essa ferramenta. Nesse momento, a saúde apanha muito no sentido de executar, porque cada um tem um conceito, o que é para fazer, onde vai acontecer. Mas claramente os vereadores, eles sentem muito na pele o que é lá na ponta. A gente entende perfeitamente isso daí. E daqui a pouco, a necessidade lá na ponta, com a facilidade ou com a forma de fazer aqui, porque aqui nós somos presos a um monte de regras, regras insuportáveis, os gestores da saúde são submetidos para você executar as emendas. Claramente, mecanismos de facilitação, eles vão ocorrer nesses próximos 2, 3 anos, eu não tenho dúvida nenhuma. E aí, as emendas impositivas, elas vão ser bem legais, eu acho. Assim, bem legais, porque às vezes o gestor que está ali dentro do passo, ele não consegue enxergar muitas coisas que acontecem lá. Então, essas demandas, elas vão ser assim, elas vão... como chama quando elas vão se canalizar de uma forma assim muito melhor. Pequenas coisas que vão ser muitas coisas lá na ponta. Então, eu vejo um futuro para as emendas impositivas, ela assim, bem legal. Se vai dar voto, eu não sei, mas que ela será interessante do ponto de vista de ferramenta de gestão, eu acho que
que vai acontecer. Então, acho que é isso, assim, do ponto de vista de custo, nós gastamos muito, Campinas gasta muito, nós vamos o ano que vem fazer uma discussão sobre o que Campinas tem que ser daqui 10 anos do ponto de vista de saúde pública. Os 10 linhas mestres que ela tem que acontecer. Ótimo. E claramente ela terá que passar por várias discussões do ponto de vista de que vai gastar mais aqui, vai gastar lá. Claramente nesses anos o Estado e principalmente o governo federal tiraram o pé. Claramente a responsabilidade financeira está cada vez mais. Há 20 anos atrás, o município colocava 30%, 40% do que se gasta em saúde. Hoje, Campinas, esse ano 2023, o 2022 foram 72% de tudo. Esse ano provavelmente vai chegar a 77%, 78%. E se a gente não toma conta disso, a coisa vai complicar. Uhum. Então, eu acho que devo ter respondido, mas eu acho Sim. que o aprimoramento das emendas impositivas para chegar exatamente lá na ponta, pulverizar esse dinheiro, pulverizar o dinheiro não, mas distribuir esse dinheiro melhor, vai ser bastante interessante. São adaptações necessárias, né, para o Poder Legislativo, porque foi a primeira vez que teve à disposição, para o Poder Executivo, para isso que chegue da melhor maneira para o cidadão. É o primeiro ano, né, das emendas impositivas. Quando surgiu esse debate na Câmara Municipal, alguns gestores eles já vislumbravam, né, a dificuldade que teria do Executivo de aplicar, né, o próprio Legislativo de fazer as indicações. E é importante que a gente diga, contextualize, que essas indicações elas são para projetos que eles podem ser levados à frente, né? Então eu tenho lá, eu imagino que determinado projeto esse ano eu vou fazer um aporte financeiro, mas a partir do ano que vem eu não sei. Então isso não pode se tornar em gasto, né, com pré-definido, né, para a administração pública dar sequência. Então, eventualmente chega uma demanda para mim ou para o Major Jaime, a gente faz uma indicação da emenda, mas só tem para esse ano. E o próximo ano? E o outro? Né, se não tiver, não tiver indicações ou um aporte financeiro desse vereador ou de outros vereadores, a coisa não caminha. Então, já se vislumbrava. E estamos fazendo, hoje nós estaremos votando, né, uma adequação, né, da LDO, a Lei de Diretriz Orçamentária, justamente versando sobre as emendas impositivas, né? Porque existia a preocupação dos vereadores, se não for aplicado esse ano, perdeu a emenda. Não. Então, já veio do Executivo, né, da Secretaria de Assuntos Jurídicos, enfim, né, todo o entendimento de que isso poderá passar para o próximo ano e uma adequação, né, na indicação e na execução dessas emendas. Discussão e votação que você pode acompanhar na reunião ordinária de número 61. Só digitar lá no YouTube, reunião ordinária, tem uma aba lá escrito ao vivo que você encontra e você pode acompanhar todas as discussões e votações. Cíntia, na resposta anterior do Paulo Haddad, quando ele estava citando sobre os familiares dele, ele disse a palavra isquêmico. Para quem está nos acompanhando, queria que você explicasse se existem dois tipos de AVC e já completando, como é que é realizada a detecção do AVC, os exames e o que é feito após o diagnóstico? Excelente. O AVC, ele tradicionalmente pode ser reconhecido em dois grandes grupos, o AVC isquêmico ou o hemorrágico. O isquêmico é quando, por algum motivo, acontece obstrução da circulação arterial até uma determinada parte do cérebro. É como se, de repente, obstruísse o fluxo de água numa torneira. Aquela torneira deixa de ser útil, ou um encanamento que entope, aquela parte que seria irrigada por aquele encanamento deixa de ser irrigada. E quando nós estamos falando do cérebro, eu estou falando que uma determinada área do cérebro deixa de receber oxigênio, deixa de receber a energia para as células do cérebro funcionarem. Então, esse é o AVC isquêmico
E essa obstrução, então, leva a uma perda de função de uma determinada área cerebral. Esse mesmo encanamento, se por algum motivo, em algum dos seus pontos, algum lugar, ele se romper, isso vai provocar um sangramento. Esse sangramento extravasa sangue para fora do vaso e impede que esse sangue chegue até onde deveria chegar. Analogia com a história da mangueira. Uma mangueira obstruída não joga água no jardim, mas uma mangueira que estoura também não vai irrigar esse jardim. Então nós vamos ter a dificuldade de levar sangue até uma determinada área do cérebro. O nosso cérebro, ele é, de maneira esquematizada, dividido em algumas regiões de responsabilidade. Eu tenho áreas envolvidas, por exemplo, com a visão, áreas envolvidas com a fala, áreas que são responsáveis pela movimentação do lado direito ou do lado esquerdo do corpo. E se essa falta de irrigação comprometer alguma dessas áreas, aquela determinada função vai se perder. Então, quando a gente vê uma pessoa tendo, por exemplo, uma perda súbita do movimento do lado direito do corpo, é porque aquela área dentro do cérebro dela deixou de receber sangue na velocidade, na quantidade que precisava, seja por obstrução, seja por ruptura do vaso, tá bom? Então, são esses dois grandes grupos. É claro que existe aí um grupo um pouquinho mais raro, mas não tão incomum, que é um tipo de AVC hemorrágico, onde o sangramento não acontece dentro lá do cérebro, mas na capinha que envolve o cérebro, nas meninges, por ruptura de artérias que estão ali naquela região. São os aneurismas. Então, hemorragias por aneurisma cerebral, embora o sangramento não aconteça dentro do cérebro, ele acontece dentro da cabeça, mas fora do cérebro, ainda dentro dessa capinha que envolve o cérebro. Então, assim, em simplificação, AVC isquêmico é o que falta sangue. AVC hemorrágico também falta sangue porque rompeu no lugar errado e não está chegando sangue aonde precisa chegar. Então, tem uma hemorragia. É um AVC grave, os dois são sérios, mas o AVC hemorrágico, ele pode ter uma chance maior de morte já naquele momento em que ele acontece. Essa ruptura, ela pode levar até 30% dos casos a não conseguirem nem chegar ao hospital. Tá? Mas tanto num quanto no outro, quando não há o óbito imediato, a gente vai ter uma pessoa que apresenta um déficit neurológico, algum quadro que faz alguém que ver aquela pessoa imaginar que ela está tendo uma má circulação numa determinada área do cérebro. Por exemplo, pessoa que deixa de andar de uma hora para outra porque uma metade do corpo parou de funcionar, o braço ficou pesado, ou então um sorriso que fica torto, a pessoa percebeu que a pessoa vítima do AVC está falando com dificuldade, está enrolando as palavras, pode deixar também a pessoa com dificuldade visual súbita, como se ela não estivesse enxergando metade do quadro, ela está olhando para frente, mas ela não consegue perceber metade do campo visual, pode deixar essa pessoa com uma confusão mental aguda, é como se você, de repente, estivesse numa situação de cair num país que você desconhece a língua, então todo mundo está falando e você não compreende o que está sendo falado. Você vai falar e também não sai o idioma da forma correta. Então, o AVC tem manifestações clínicas a depender da área onde acontece esse problema, seja de obstrução, seja de extravasamento do sangue. Ô Cíntia, estudando aqui para o programa, eu vi uma reportagem falando a palavra derrame. E eu lembro de ter escutado recentemente que não era mais para utilizar derrame. Então, queria que você até tirasse essa dúvida para quem está nos acompanhando, porque às vezes popularmente é conhecido como derrame. Não se utiliza mais o derrame, pode continuar falando. Qual que é a discussão em torno do derrame e do AVC? A língua portuguesa ela é a riqueza do seu povo, né? E no Brasil, principalmente, a gente tem uma variedade, uma pluralidade, onde derrame é só uma das palavras, mas a gente já ouviu falar mal, teve um acesso, teve várias denominações aí que não são precisas. Derrame não é preciso porque talvez estivessem se referindo ao derramamento de sangue, que é uma parte dos tipos de AVC, que é a explosão ou extravasamento de um vaso, né? Até que fique claro que essa forma de extravasamento acontece em 20% dos casos só. A maior parte não é por extravasamento, é por obstrução. Então o derrame, a palavra derrame fica inapropriada, né?
Também não vou chamar de entupimento. Então, assim, o nome genérico ficou acidente vascular, porque seja um, seja outro, vai acontecer no vaso arterial, tá? Então, isso fica um pouco fora de contexto. Mas não vou dizer que é errado, porque qualquer paciente que chegue ou que visualize alguém tendo um problema e chegue com essa pessoa até um pronto-socorro falando, eu acho que o meu amigo está tendo um derrame, a gente sabe do que ele está falando. Sim. Isso não vai ser descredibilizado, tá? Mas o nome não é tecnicamente adequado. Por favor. Gabriel, se você me permitir, gostaria de fazer uma pergunta até para a doutora Cíntia. A senhora já tocou um pouco nesse assunto, né? Mas também estudando um pouquinho, viu, Gabriel, Sim. que é a lição de casa, a gente pôde ver que os americanos usam um anagrama, né? Uma palavra que chama FAST, né? Para a gente falar algumas coisas do que se pode ver de sintomas. E aqui no Brasil, não sei se é o correto, mas está se convencionando a palavra SAMU. E eu queria que a senhora pudesse falar um pouquinho, né, para a população que está em casa, né, para poder entender, se a gente se deparar com um quadro, né, de possível AVC, como é que a gente poderia... O SAMU foi analisar. uma sigla de popularização de uma campanha de conscientização do AVC entre 2012 e 2015, que foram anos assim bastante profícuos no sentido de crescer a política nacional de combate ao AVC. SAMU vem da sigla S, de sorria. Se a pessoa sorri e o sorriso está torto, pode, claro, de maneira súbita, né? Claro, não estou falando aqui de pessoas que já têm um sorriso torto. A gente está falando de alguém que de repente começa a ter um desvio da rima bucal, então parece que está sorrindo torto. Se isso acontece de uma maneira súbita, lembre-se da letra S do SAMU. A letra A é uma analogia interessante a como se você fosse fazer um abraço. No momento que se elevam os dois braços, pelo fato de ter fraqueza num deles, um dos braços pode sequer levantar ou levantar e cair muito rapidamente. Então, esse é o A da palavra SAMU. O M é uma analogia à palavra música. Essa música, na verdade, você não precisa pedir para aquela pessoa que você suspeita que está tendo um AVC cantarolar uma música. Pode pedir para ela, fala seu nome todo, ou então repete o que eu estou falando. Se neste momento ela tem uma dificuldade de verbalização, ou ela fala de maneira muito ininteligível, você não consegue entender, pode ser um AVC. Isso também de maneira súbita. E o U é para lembrar que, acontecendo qualquer uma dessas coisas, um sorriso rapidamente torto, um abraço que não sustenta os braços, ou uma palavra que não é dita direita, o U é urgência, corra para a emergência, vá atrás de recurso. E esse recurso, idealmente, não deve ser qualquer lugar, não é para farmácia, não é para unidade básica. Você deve acessar serviços que têm como qualificar aquele atendimento. Significa o quê? Como eu estou falando de uma doença onde a gente tem um comprometimento de uma parte do cérebro, e para fazer o diagnóstico desta doença no cérebro, eu preciso do recurso tomografia, eu preciso que essa urgência seja feita em direção ao hospital. Caso não haja como deslocar essa vítima diretamente ao hospital, ligue para o SAMU. Lembre da sigla. Chame o SAMU. 192. Chame o SAMU e eles saberão te regular para um lugar onde essa pessoa tem que ser atendida. Ou o próprio SAMU vai fazer essa remoção. Bom? Ótimo. Em inglês era a sigla FAST, mas no Brasil a gente fez uma boa adaptação e SAMU acaba relembrando também essa política nacional do atendimento móvel de urgência, que é uma grande vantagem do nosso Sistema Único de Saúde e que tem feito grande diferença dentro da política nacional de urgências e emergências, principalmente na linha de cuidado do AVC. O SAMU foi muito importante para a elaboração das linhas de cuidado e eu acho que é graças a ele que a gente tem hoje a celeridade do deslocamento desses casos. Porque uma coisa eu esqueci de te falar e pode me cobrar. Tempo é cérebro. O cérebro não fica esperando, olha, me leve quando quiser para a urgência. Infelizmente, nós estamos falando de células, os neurônios, que têm uma alta demanda metabólica, eles não toleram esperar. 5 minutos depois, eles já estão começando a sofrer um processo degenerativo.
Quando a gente tem uma obstrução arterial no cérebro, essa morte neuronal, ela pode começar ali depois de 5 minutos e ela só vai se ampliando, ou seja, vai crescendo a área. Se a gente consegue chegar com essa vítima em tempo oportuno, dentro de um serviço onde ela consegue ser identificada com uma tomografia mostrando que é uma obstrução, e ela pode receber um medicamento que desobstrui esse coágulo, essa artéria, existe uma chance muito boa dela sair sem sequela. Uma chance muito boa. E esse é o que a gente chama de tratamento trombolítico. É um tratamento trombolítico que é um medicamento que se faz pela veia nas pessoas que têm a forma mais comum de AVC, que é o isquêmico, por obstrução de uma artéria. Tá? Então é por isso que é importante chegar rápido e chegar no lugar certo. Sim. Porque chegar na farmácia não vai estar no lugar certo, né? E chegar num hospital que não tem tomografia também não está no lugar certo. Então, para isso, para te orientar melhor, existe o SAMU. Secretário, por favor. Falando em orientação, acho que todas as nossas falas, quando a gente fala em saúde pública, a gente fala, você procura o centro de saúde, o centro de saúde vai fazer os exames, é a porta de entrada do sistema. Aí, aqui nós estamos falando de uma exceção. É isso que é importante, que tanto o recém-formado entenda essa lógica, que as pessoas que estão nos ouvindo entendam essa lógica, que essa patologia ela não comporta você levada para a farmácia ou ser levada para o centro de saúde. Às vezes não tem opção, tudo bem, sim, mas a opção, se tiver, é levar para a urgência. E com essa hipótese cheguei, nós pensamos em derrame, ótimo, é isso, todo mundo vai entender o que é derrame. É uma linguagem popular entre nós, mas que qualquer pessoa sabe exatamente o que nós estamos falando. E essas 3, 4 horas da chegada após o quadro, o início do quadro clínico, ela é fundamental, fundamental. Porque depois disso, se passar horas, passar dias, nós vamos estar na fase da sequela, que é um outro capítulo muito difícil de ser tratado, em que todos os fatores que envolvem o sequelado geram uma qualidade de vida assim, muito ruim. Uhum. Nós já estamos nos encaminhando para o fim aqui do Questão de Ordem. Passa rápido, viu? Quase 1 hora já de debate, de informação para quem está nos acompanhando, mas rapidamente ainda quero trazer 2 assuntos aqui para a gente. Eu li numa reportagem que dizia que 66% das vezes quem decide fazer o tratamento não é o paciente, são pessoas próximas a ele que percebem a seriedade da situação e aí buscam o sistema de emergências. Amigos, familiares, precisam ter esse entendimento, saber identificar também, Cíntia, secretário, e aos vereadores, a importância dessa conscientização para quem está em volta, porque às vezes a pessoa não percebeu, mas quem está em volta familiar, pode ser através deste SAMU que vocês falaram, saber identificar para ganhar esse tempo tão precioso. Exatamente, nós estamos falando de uma doença que compromete a nossa central. Fica muito difícil para a própria vítima tomar essa iniciativa. É claro que existem AVCs chamados pequenos, não vão ter grande sequela, e já aconteceu da gente receber o próprio paciente vindo com seu carro. Mas a realidade é que a gente depende de quem está ao redor para chamar. E nós já tivemos também surpresas de crianças reconhecendo. Isso é muito interessante, porque essa educação ela não é só para quem está com a pressão alta, para quem é diabético e tem que avisar já a família, olha, estou sob risco. Os filhos, os netos, na escola, reconhecer eventualmente uma professora que teve um evento, saber que não é normal de uma hora para outra ter desvio da rima labial. Não é normal de uma hora para outra o braço ou a perna não mexer. Não é normal falar errado ou falar enrolado de uma hora para outra de maneira persistente. Nós estamos falando aqui de uma doença vascular, assim como o infarto cardíaco mas por que as pessoas levam rapidamente o infartado para o hospital, mas no caso do AVC, oferece um chá, senta e espera que vai passar? Ou seja, precisa ser tratado com a mesma urgência, com a mesma prioridade, com a mesma gravidade. Só muda o local onde está acontecendo o evento vascular.
Um é no coração, que é o infarto cardíaco, o outro no cérebro. Então, de fato, conhecimento nunca é demais. De fato, é uma das armas mais importantes, não só para a saúde pública, mas também para uma vida com qualidade. A gente precisa ter esse conhecimento. A gente entende que muitas pessoas estão numa situação de vida difícil, mas sem conhecimento essa vida fica pior. Então, eu acho que nunca é demais. E o que a gente quer trazer aqui a mensagem é que, embora aconteça no cérebro e seja uma situação complexa, reconhecer não é complexo. Reconhecer é uma questão de notar que alguma coisa diferente aconteceu. Na dúvida, leva, tá? Chegue, avise que é uma suspeita de AVC. É muito importante para nós a hora em que esse sintoma começou a acontecer, porque nós trabalhamos com uma janela, com um tempo muito preciso e muito curto. A gente precisa ter agilidade, urgência nesse atendimento para conseguir fazer esse tratamento a tempo. E então conhecer essa urgência é muito importante. E por último, só agradecendo aos vereadores, não só os que estão presentes aqui, pela importância dessas emendas impositivas. Ainda que pese que tenha sido o primeiro ano e muito amadureceremos nos próximos, para nós da autarquia Rede Mário Gatti foi fundamental. Nós temos o nosso setor de relações institucionais, onde nós já fazemos busca ativa por convênios e formas de fomentos extrapúblicos ou de fontes que não são vinculadas direto ao orçamento do hospital. E quando veio essa possibilidade das emendas impositivas, nós já tínhamos engatilhado alguns projetos. É como se fosse a lista dos desejos das coisas que a gente já vinha com necessidade, com muita dificuldade de aquisição. E graças à emenda impositiva de 2 vereadores, nós conseguimos um segundo equipamento de tomografia para o Hospital Ouro Verde. O que não é luxo nenhum, porque quem tem um, às vezes não tem nenhum, quando ele para manutenção, por exemplo. Mas apesar de não ser luxo, é extremamente bem-vindo e será um recurso muito bem utilizado pela população que acessar o hospital, não só para as questões de AVC, mas também de traumas e outras patologias. Então, quero aqui publicamente agradecer em nome da Rede Mário Gatti pelo grande empenho com que nós conseguimos essas captações. Ótimo. Secretário. Bom, o que me lembrei agora é de uma orientação antiga e que eu acho que ela é super interessante. Em relação aos óbitos, 84% em Campinas são acima de 60 anos. Então, o AVC é acima de 60 anos, ela é mais frequente. Mas a gente tem que ficar muito preocupado, principalmente com os velhinhos, em época do inverno. Então, a chance de você ter aumento da pressão, principalmente daquelas pessoas que não se agasalham bem, é uma coisa fundamental em relação à pressão arterial. Então, quando vier o inverno, fiquem preocupados em relação a andar bem agasalhado para evitar que haja muita alteração da pressão arterial. Entendeu, Major Jaime? Os 15 por 9 que se refere. Achei porque ele já tivesse velhinho, né? Não é por isso, né? É isso, não é porque ele está velhinho, é por causa da hipertensão. Exato. Mas a questão da escola citado pela Cíntia é muito interessante, né? A criança chamando a atenção para algo que ela não estava acostumado, e é uma ideia. A gente está agora em outubro, tem o Dia Mundial, então que essa informação chegue, e a gente sabe que muitas vezes a criança que recebe na escola, ela leva para dentro de casa. Então, essa informação, para quanto mais chegar, é fundamental. O Gabriel, as crianças são os grandes multiplicadores, né? Tudo que você passa para a criança, ela vai levar para o avô, para a avó, para o pai, para a mãe, ela questiona, ela leva informações para dentro da casa. Eu acho que ela é um grande veículo, ela é um grande multiplicador. Eu só gostaria de deixar aqui para a população que nos assiste, talvez uma analogia simples, mas eu acho que eles vão entender. Nós estamos no Outubro Rosa, então nós demoramos aí algum tempo até que nós tomássemos consciência, né, da importância do rastreamento, né, do câncer de mama, enfim. As mulheres hoje elas têm um cuidado todo especial com algo que possa de alguma forma trazer problemas ou até mesmo ceifar a vida, ou, né, tirar a vida delas.
Lembrar que o câncer de mama não é privilégio das mulheres, 1% dos homens podem ter câncer de mama, mas 99% acomete as mulheres. E nós teremos no mês que vem o Novembro Azul. Então nós temos muito mais facilidade de lidar com as mulheres, elas conseguem lidar melhor, né, com as consultas periódicas do que muitas vezes os homens, né, no diagnóstico precoce e prevenção do câncer de próstata. Então, o AVC ele deve ser encarado da mesma forma. Então, algumas ações, alguns hábitos, né, de prevenção, hábitos que sejam bons para a saúde, por exemplo, evitar o etilismo, o tabagismo, o sedentarismo, uma alimentação saudável, prevenção da hipertensão, prevenção do colesterol alto, né, de um estado que não é aquele normal, que você se previna com medicação, enfim, diabetes. Eu acho que é extremamente importante e é oportuno, da mesma forma que você faz o rastreamento do câncer de mama, o diagnóstico precoce do câncer de próstata, lembrar que o AVC mata e, como eu disse aqui, a cada 5 minutos morre uma pessoa no mundo vítima de AVC. Prestar atenção nesses fatores de riscos já citados aqui, conscientização, campanhas educativas, fundamental, vereador Major. Alguns devem estar perguntando lá, mas o que o Major Jaime, que é militar de segurança, né, policial, está fazendo no meio de médicos, né, de doutores? Eu estava até conversando com o secretário aqui, né, que esse ano, né, descobri que estou hipertenso, né, então passo a me cuidar um pouco mais. A doutora falou de tantas questões aqui que eu sempre preveni, nunca me vi sedentário, sempre fiz atividade física. Tento alimentar um pouquinho melhor, às vezes nem sempre é possível, enfim, uma série de riscos eu tento evitá-los. Mas o que é interessante é a sua pergunta, porque eu, na minha profissão, né, e eu não comparo, eu só falo que tem algumas coisas em comum. Né, a gente abraça uma carreira, né, que é para o resto da vida, né, tanto o médico quanto o militar, o policial. Ao mesmo tempo tem as suas escalas que são tremendamente doidas, o estresse, não precisa falar, né, doutor? A gente já comentou um pouquinho, né, do estresse que é, da atividade que é feita, e eu faço outra analogia que tanto os militares quanto policiais e médicos, né, quem está na área de saúde, dá atenção ao próximo, né, está muito dedicado a ajudar as pessoas, né, então eu sempre tive isso comigo e sempre olhei de uma forma extremamente positiva e muito respeitosa a todos que fazem parte do quadro de saúde, né, médicos, enfermeiros, né, auxiliares, enfim, todos. E uma coisa também que me chama muita atenção é a prevenção. Como policial militar, a minha vida inteira foi prevenir, né? Uma das coisas que a gente faz, como regra da polícia, é trabalhar a prevenção. É evitar que o fato ocorra, fazer o policiamento, fazer aquilo que for possível para a gente orientar pessoas, para a gente trabalhar de uma maneira mais ampla e evitar que o mal aconteça. Nesse caso eu vejo a mesma coisa também com relação ao AVC. Né? O doutor Lair pôde falar, a doutora também Cíntia comentou do mesmo jeito, o nosso vereador Paulo Haddad também, a gente falou, existem vários fatores, várias coisas que a gente pode fazer antecipadamente para evitar que esse mal ocorra na nossa vida e principalmente que ocorra na vida da nossa família. Né? Foi citado aqui as sequelas que podem gerar, né, os fatos graves que tem, né, de tantos transtornos decorridos. Então, eu acredito sim que o lema, se a gente puder deixar, e uma coisa que eu também aprendi nas reuniões, né, espero que as próximas reuniões a gente possa aprender muito mais, é exatamente isso que a gente estava falando, né? Vamos trabalhar a prevenção, né? Vamos trabalhar com o cidadão, vamos trabalhar com a área médica, vamos trabalhar com as crianças, né? O vereador Paulo Haddad falou dessa questão, né, de levar para as crianças essa informação e elas nos ajudarem nessa prevenção, enfim. Eu acho que tem muito para a gente caminhar. Eu acho que curto, médio, longo prazo, existem várias ações que podem ser tomadas. E Campinas, só para finalizar a minha fala, quando eu fui chamado, né, a primeira vez e despertei para o assunto, o que mais chamou a atenção do Dr. Laís e doutora Cíntia
é a nossa cidade de Campinas. A cidade de Campinas é uma cidade rica, não somente da parte econômica, mas ela tem uma estrutura de educação maravilhosa, ela tem uma área de saúde também, com 4 hospitais que são referências, não só aqui, mas fora, é a Unicamp, é a PUC, é a Ouro Verde, é o Mário Gatti, profissionais ligados a essa área também, os melhores do Brasil, e se não do mundo, estão aqui nessa região, estão educando, estão ensinando, estão praticando atividade. E quando eu vi isso, né, e a gente começou a discutir, eu falei, nossa, Campinas é uma referência. Sim. E ela pode ser uma referência também no AVC, no trato, na prevenção, né, no cuidado e também nessas questões que são ligadas a esse mal e que a gente possa daqui a algum tempo, Gabriel, né, espero que seja daqui a pouco tempo, né, que a gente possa vir aqui e falar dos números. Falar, ó, nós conseguimos com ações e políticas públicas reduzir o número de casos de AVC aqui no município de Campinas. Conseguimos melhorar a qualidade de vida, né, das pessoas que de repente foram acometidas por esse mal. Então eu vejo isso de uma forma extremamente positiva e a prevenção para mim é a parte mais importante, quer dizer, uma das partes mais importantes e que a gente tem que trabalhar bastante. Como diz a Cíntia, né, conhecimento nunca é demais. Então essa informação ela é importantíssima e ratificando, né, para você que está nos acompanhando. A gente sabe que não é fácil, as rotinas são estressantes, tem a questão do sedentarismo, de comer direito, mas é importante se movimentar, se exercitar, tomar cuidado, porque muitas doenças estão por aí, o AVC não é diferente. Vereador Paulo Haddad, presidente da Comissão de Política Social e Saúde, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo. Todas as informações que foram trazidas aqui, tenho certeza que de grande valia para o nosso telespectador. Fica aberto aí para suas considerações finais e já faço o convite para você retornar numa próxima oportunidade. Gabriel, muito obrigado. Eu me sinto, de alguma forma, contemplado, né, dentro das minhas funções legislativas, que é trazer informações para a população, ser um multiplicador, deixar toda a minha bagagem à disposição, né, daqueles que, de alguma forma, contribuíram para a minha formação acadêmica, para que eu pudesse estar aqui hoje na Câmara Municipal de Campinas representá-los. Deixar aqui um abraço para o amigo de Legislativo Major Jaime, ao nosso secretário Lair, pedir a Deus que dê muita sabedoria, paciência e saúde, viu, secretário, para o senhor continuar à frente da nossa Secretaria de Saúde, fazendo o trabalho que o senhor faz. Doutora Cíntia, parabenizá-la pelo trabalho no Ouro Verde, na Rede Mário Gatti. Foi um prazer tê-la aqui conosco e deixar, né, o compromisso desse vereador que a senhora, ou você, se eu posso me dirigir a você, compromisso de estarmos ombreados naquilo que vocês precisarem dentro das minhas prerrogativas no Legislativo. Muito obrigado. Vereador Major Jaime, também quero agradecer a sua participação, a sua contribuição ao meio dos especialistas. Já faço convite também para uma próxima oportunidade para você retornar ao Questão de Ordem e fica aberto às suas considerações finais. Gabriel, da mesma forma, também agradeço muito. Você sabe que eu sou fã, né, da TV Câmara. Então, parabéns aí pela iniciativa, parabéns aí por tudo que vocês têm feito. Agradeço mais uma vez o convite. E realmente satisfação, né, estar junto aqui desses doutores. Né, eu que sou um leigo, mas aqui do nosso vereador Paulo Haddad, né, que é sempre um amigo, né, conhece tanto da área de saúde, tem feito grandes trabalhos, grandes coisas, projetos também nessa área, né, satisfação da gente estar junto, né, para esse bate-papo. O doutor Lair, né, e falar um pouquinho do doutor Lair e a doutora Cíntia, às vezes a gente vê tantas coisas que acontecem na área da saúde pública. E eu entendo isso, né, muito bem. As pessoas no dia a dia ali, elas querem ser, é algo emergencial, elas querem ser atendidas e merecem isso. Mas talvez elas não consigam entender a dinâmica e a grandeza que é o atendimento na saúde pública. Mas com tudo isso eu ainda agradeço, parabenizo pelo trabalho, doutor Lair, à frente de uma das maiores secretarias de saúde, né, do nosso estado de São Paulo, que está do Brasil, né, com grandes desafios. A doutora Cíntia também, que está numa área da região do Ouro Verde. Para quem não é de Campinas, imagine uma cidade com 250 mil pessoas, né, que atende, um hospital atendendo essa região. É mais ou menos isso que a doutora Cíntia, né, tem como missão hoje. Então eu parabenizo a todas as equipes,
né, aqui formadas tanto pela Secretaria de Saúde quanto do Ouro Verde, que Deus possa continuar abençoando, né, e superando, né, que vocês consigam superar todos os desafios aí que são colocados. E agradeço mais uma vez, né, por estarmos juntos aqui e a gente aprender um pouquinho mais com vocês. Muito obrigado. Nós aqui agradecemos, secretária municipal de saúde, Laíris Zambon. Também quero agradecer a disponibilidade do seu tempo com o programa Questão de Ordem aqui da TV Câmara Campinas. Já faço convite para uma próxima oportunidade para o senhor retornar aos nossos estúdios e fica aberto às suas considerações finais. As minhas considerações finais foi em relação a o que a pandemia significou em relação à desestruturação da saúde. E a semana passada nós fizemos uma prestação de conta do quadrimestre de 2023. E nós apresentamos a grande maioria dos indicadores, mais de 41 indicadores com melhora. Mas 2 eu gostaria de chamar a atenção e que foi muita ação do que nós falamos muito aqui em prevenção. Primeiro, nós trouxemos mortalidade infantil de volta para 8,3. Isso é primeiro mundo. É uma coisa que tem que ser comemorado muito, muito. Não é tão simples, um monte de fatores que envolve. Uma outra situação que não foi indicadores, mas nós tivemos uma crise em neonatologia na cidade muito grave, foi extremamente grave, no qual nós fizemos um programa imenso na saúde básica, na atenção básica, que foi relacionado com o pré-natal. Fizemos busca ativa e aí nós diminuímos a prematuridade das parturientes, levando uma diminuição da internação de neonatologia. Esse foi uma grande vitória para a saúde pública de Campinas, que na verdade nós não fomos direto aumentando o leito, nós fizemos a prevenção, a atenção sobre o tratamento das gestantes, principalmente relacionados em foco urinário, urina 1 e assim por diante. Levamos uma diminuição da prematuridade, por conseguinte nós diminuímos o número de crianças prematuras que nasceram na cidade. Ainda eu acho que isso, outros indicadores, que foi a diminuição de morte em infarto, vários outros indicadores. Então esse segundo quadrimestre, que a semana passada nós apresentamos na Câmara Municipal, ela realmente foi muito satisfatória do ponto de vista de saúde pública. E aqui eu gostaria de agradecer muito a todos os colaboradores que trabalham na saúde. Campinas é uma cidade extremamente competente quando se relaciona às pessoas que trabalham em saúde pública. São extremamente dedicadas. Então, quando eu vejo, às vezes, as pessoas agressivas em relação a isso, olhe um pouco a história do que essas pessoas fizeram para a pandemia e olhe que essas pessoas não tiveram férias e essas pessoas continuaram trabalhando. Nesse último sábado nós voltamos a vacinar muitas crianças, trabalho de uma logística imensa que foi feita por esses colaboradores. Então é um motivo de orgulho para quem mora na cidade ter a saúde pública que Campina tem. Panorama importante para você que está nos acompanhando, então, da complexidade que é aí a cidade de Campinas. Cíntia Rezende Campos Herrera, diretora técnica do Complexo Hospitalar do Hospital Ouro Verde, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo, as informações que foram trazidas aqui, tenho certeza que também de grande valia para o nosso público, que adquiriu este conhecimento. Já faço convite para uma próxima oportunidade, para a gente poder falar sobre esse, mas também sobre outros assuntos, e fica aberto às suas considerações finais. Eu que agradeço a oportunidade, acho extremamente importante a gente divulgar, e quero também aproveitar a oportunidade para, em nome da Autarquia Rede Mário Gatti, agradecer os esforços de todos os colaboradores, servidores municipais da saúde, não só pelo trabalho heróico que foi nítido durante a pandemia, mas pela resiliência, dedicação. Nós sabemos das nossas fragilidades, sabemos que diariamente temos muito a melhorar, sabemos sim que existem várias reclamações ainda da qualidade do que pode ser melhorado,
mas sabemos muito do que melhoramos já nos últimos 5 anos, especialmente na história do Ouro Verde. Nós saímos de um momento bem nefasto, bem triste desta cidade, e de 5 anos para cá é um processo visível de retomada, reconstrução, e em que pese as outras unidades da Rede Mário Gatti não terem passado por este episódio, mas também igualmente tiveram um aumento qualitativo e uma melhora na sua performance de atendimento, ainda que a gente tenha que lidar com alguns problemas a serem melhorados. Mas a vida é assim, a gente nunca está pronto, a gente está sempre melhorando, e existe uma disposição muito grande dos trabalhadores da saúde de fazerem com que a atenção se torne mais qualitativa, que a gente possa, de fato, fazer aquilo que é a nossa missão. Eu sempre digo que não é o nosso emprego, é a nossa missão. Nós estamos lá porque a gente tem um compromisso. Se não fosse compromisso, o emprego não nos segurava, porque são muitos desafios. Então, que a população tenha esse olhar, não condescendente, mas compreensivo de que a gente está lutando e está tentando melhorar e vai melhorar. É um compromisso. Obrigada pela oportunidade, vereadoras. Ótimo, nós aqui agradecemos, e eu quero agradecer você aí de casa também pela sua companhia, pela sua audiência. Espero que este conhecimento, essa informação tenha chegado da melhor forma até você. Continue aqui na nossa programação e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.